Fala, minha rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um videozinho aqui no canal nessa terça-feira, dia 22 de julho de 2025. Como vocês podem ver aí, o cenário ainda está modificado, porque eu ainda estou aqui em Recife, Pernambuco, Brasil. Vim acompanhar aqui o Botafogo Sport, na verdade, Sport Botafogo. O Botafogo acabou ganhando nesse domingão aí. Vou acompanhar também, acompanhei o jogo do Náutico e Caxias pela Série C. E vamos embora. Meio de semana aí, mais ou menos, de grade, porque tem Sul-Americana, playoff do Sul-Americana. Hoje até tem mais jogos, porque hoje tem playoff do Sul-Americana e tem Série B também. Eu separei para vocês 4 jogos, com 3 chips prontas já para vocês, do jeito que vocês gostam. Só para vocês copiarem e colarem. Então, antes de a gente falar desses jogos aí, já deixa o like de vocês no vídeo. Se inscrevam no canal, que é muito importante para ajudar meu trabalho. E vamos embora falar desses 4 jogos aí. Então vamos lá, por ordem de horário aqui e por campeonato também. Vamos começar pela Série B, que é menos importante que a Sul-Americana. A Sul-Americana vai ser jogo de volta, tanto do Vasco quanto do Bahia. O Bahia empatou na Fonte Nova de 0-0. O Vasco perdeu por 4-0 lá no Equador e recebe agora o Del Valle em São Januário. E na Série B eu separei 2 jogos aqui com 2 boas oportunidades pra gente. Uma tip pronta já para vocês e outra é pra gente ficar de olho no ao vivo e eu vou compartilhar lá. Eu vou acompanhar esse jogo entre Atlético Paranaense e Ferroviária. Atlético Paranaense está em nono lugar, não faz uma boa campanha, mas a gente sabe que o Atlético Paranaense, pela estrutura que tem, pelo investimento que tem, vai brigar pelo acesso aí até o fim. Tudo que eu puder pegar para o Atlético Paranaense daqui para frente nessa Série B, eu vou pegar principalmente jogando lá na Arena da Baixada, no seu tapetinho, lá no seu sintético, enquanto o Ferroviário, que não vai bem, também em 17º lugar. Então aqui eu quero pegar, a minha intenção é pegar uma vitória do CAP, uma vitória do Furacão ao vivo aí. Nesse momento está pagando 1,45, mas na Série B a odd costuma subir muito mais rápido. Então eu acredito que no primeiro tempo ainda, se a odd bater 1,60 ali, essa vitória do Furacão a gente pode pegar. Se o Atlético estiver bem no jogo, se estiver criando oportunidades, se estiver criando chance clara de gol, finalizando, a gente pode pegar a partir de 1,60 a vitória do Atlético Paranaense aí. Se você não conseguir acompanhar esse jogo, já te faço o convite aí para entrar lá no meu grupo free. O link está na descrição aí, 100% gratuito, não precisa pagar absolutamente nada para participar. Vou acompanhar esse jogo e repetindo, se o Atlético estiver bem no jogo, criando oportunidade, finalizando a partir de 1,60, esse jogo eu gosto aqui de vitória do Furacão. Um pouco mais tarde aí, quem joga é o rival do Atlético Paranaense, Coxa Branca, Curitiba, fora de casa contra o Atlético. O Atlético tem 13º lugar e o Coxa está muito bem, apesar de ter perdido o último jogo para o Papão da Curuzu, lá no Couto Pereira, foi 5-2, né? Sim, por 5-2, um jogo completamente maluco. O Paysandu estava muito mal no campeonato, estava na zona de rebaixamento, mesmo assim o Coxa perdeu. Mas nos últimos 5 jogos só teve essa derrota. Nos outros 4 jogos foram 4 vitórias do Curitiba. Então, para esse jogo contra o Atlético, que está em 13º lugar, uma dupla chance para o Curitiba a 1,65, não tem como a gente ficar de fora. A gente viu vários jogos do Curitiba fora de casa aí, um time bem certinho, dá muito trabalho. Contra o Atlético, o fraco Atlético, eu acho que vai brigar para não cair até o fim, até a reta final ali da Série B. 1,65 dupla chance do Curitiba, para mim tem muito valor. E essa é a nossa tip pronta. Primeiro, Atlético Paranaense, a gente vai tentar pegar a vitória ao vivo, mas aqui nesse dupla chance aqui do Curitiba, a gente já pode pegar agora 1,65 Curitiba ou empate contra o Atlético. E agora partindo para a Sul-Americana, aqui a gente tem 2 jogos envolvendo times brasileiros aí. O primeiro é América de Cali e Bahia. O primeiro jogo, a torcida do Bahia ficou aí revoltada, entre aspas, com o Rogério Ceni, porque ele poupou o time e acabou empatando. A torcida do Bahia quer muito uma competição internacional e acabou sendo 0-0. Ele poupou praticamente o meio-campo titular do Bahia, que é um meio-campo muito bom. Empatou de 0-0 e agora volta lá na Colômbia, jogo difícil contra a América de Cali lá. Mas aqui ele não poupou no último jogo contra o Fortaleza, que ele acabou empatando no Brasileirão. E agora não tem como ele poupar também, porque é tudo ou nada. Então, sendo assim, eu não acho que o Bahia vai ficar fechadinho, apesar do Rogério Ceni não gostar tanto do método que ele trabalha, de ficar fechado quando sai na frente, por exemplo. Eu acredito que ele vai buscar o gol aqui para não correr o risco de ir para os pênaltis e ser eliminado nos pênaltis. Então, eu quero pegar aqui entre 1 a 3 gols, porque a gente tem possibilidade aqui do gol do América de Cali também, que não é um time ruim. Vi alguns jogos do América de Cali nessa Sul-Americana, não é um time ruim. Então vamos pegar aqui entre 1 a 3 gols, porque eu acho que a partir do momento que um time desses, tanto América de Cali quanto o Bahia, se sair na frente,
vai querer segurar o resultado para garantir a classificação. Segundo jogo de mata-mata, é isso. Então, para mim, aqui, a gente vai pegar um intervalo entre 1 a 3 gols e menos de 9 cartões, porque a média do árbitro que vai apitar, tudo bem que é um jogo nervoso, de mata-mata, tudo ou nada para as duas equipes, mas a média do árbitro é muito baixa, cara. Então, essa linha de 9 cartões, para mim, tá muito alta. Então, a gente vai pegar essa tip pronta aqui, criada para vocês, intervalo entre 1 a 3 gols e menos de 9 cartões, dá uma odd de 1,58. Algumas casas está pagando 1,60 já, e é por isso que eu falo para vocês estarem lá no meu grupo free. Se eu ver alguma casa pagando 1,60, eu vou compartilhar lá na hora para vocês. O link está na descrição, 100% gratuito, não precisa pagar absolutamente nada. Cara, o outro jogo de 9h30 é o seguinte: Vasco e Del Valle. O jogo de ida lá no Equador foi 4-0 Del Valle. Muito difícil do Vasco reverter esse resultado. E outra coisa, o 4-0 foi muito pouco. O Léo Jardim pegou um pênalti, teve o gol anulado pelo VAR por impedimento. Então, cara, esse jogo, na moral, tinha que ter sido um 5-6-0 pro Del Valle. E já que foi 4-0, acredito que o vascaíno pode ir para São Januário nessa terça-feira ainda o mais otimista pode ir com um pouco de esperança. Então, por que eu gosto aqui para esse jogo? Porque o Vasco, desde quando o juiz apitar o início do jogo, o Vasco vai ter que ir para cima, não tem outra escolha. Então, para esse jogo aqui, eu gosto de gol no primeiro tempo. Ou gol do Vasco, que vai começar pressionando de qualquer jeito, e vai deixar espaço, pode até tomar um contra-ataque. E gol do Del Valle. Não estou aqui torcendo contra a torcida vascaína, mas é a realidade. O Vasco pode abrir o placar logo cedo no primeiro tempo, pode tomar um contra-ataque também. Então eu gosto muito de gol no primeiro tempo aqui nesse jogo, e gosto aqui também do Vasco para ter mais chutes a gol, porque não tem outra escolha, ter 4-0 contra no placar. Então o Vasco vai precisar ir para cima. Eu vejo aqui muita possibilidade do Vasco fazer ou tomar um gol nesse primeiro tempo, mas o Vasco dá mais chutes ao gol porque precisa muito do resultado. Então nossa aposta é criada para esse Vasco e Del Valle aí, jogo de volta, é gol no primeiro tempo e Vasco para chutar mais ao gol, 1,57. Não é uma odd que a gente gosta muito de trabalhar, mas pré-live, para mim, tem muito valor essa odd de 1,57 aí, gol no primeiro tempo e Vasco para finalizar mais no gol, não é finalização. Finalização tá pagando bem menos, porque a gente deve ter uma pressão no Vasco aqui. É Vasco para chutar mais no gol, odd 1,57. E como a gente tem alguns joguinhos aí nessa terça-feira, consegui fazer um bilhete para vocês, tá na tela aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aproveitem meus palpites, estejam lá no meu grupo free. Por exemplo, se o Atlético Paranaense começar bem, eu vou compartilhar a vitória do Atlético Paranaense lá para vocês. E é isso. Amanhã eu tô de volta aí com mais tips e palpites. Tamo junto, fiquem com Deus e fui.